através da psicografia do Chico Xavier. Parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore as lembranças das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor e o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Recado forte. Mais oportuno impossível. É verdade. Quem vai fazer a prece? Que Deus seja louvado. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pela tua honra, pela tua glória e pela tua misericórdia, reunidos no teu nome, para realizar mais uns estudos desta tarde e noite de hoje. Permita, Jesus, que o nosso companheiro seja inspirado, seja envolvido, seja amparado e protegido pelo teu amor, que teus trabalhadores benditos, médicos bondosos do espaço, ceareiros da tua luz, possam ir em cada lar, em cada janelinha aberta nesse instante de estudo, para que cada um de nós, os nossos familiares, possam ser atendidos, amparados e envolvidos pelo teu amor. Que nas nossas casas, Senhor, durante a realização desse estudo, nossas águas, todas as águas que entram nas nossas casas, sejam magnetizadas pela tua misericórdia. Em teu nome, Jesus, em nome de Maria de Nazaré, a mãe bendita da humanidade, em nome dos protetores espirituais de cada um aqui presente, em nome do mentor espiritual deste grupo, nós estamos dando por iniciado os estudos desta tarde. Louvado seja o Cristo de Deus. Para sempre seja louvado. Assim seja. Graças a É Deus. contigo. Graças a Deus. Obrigado, Marisa. Estão todos bem? As suas aguinhas para serem fluidificadas. Dá um comando aqui, ok. Bom, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a fluidoterapia espírita, ou fluidoterapia espiritual. Como nós bem sabemos, ela é composta de duas atividades, né, já preconizadas, inclusive pelos nossos amigos espirituais há muito tempo atrás, que é o passe magnético e a água fluidificada, certo?
Só que nós vamos entrar com uma outra atividade que antecede a própria fluidoterapia, que é justamente aquela onde todo o ambiente é preparado, né? Não só essa primeira etapa, a gente também vai observar o plano espiritual, como é que se processa a fluidificação e a magnetização, e vamos fazer uma pequena abordagem a respeito da prece, né, que antecede, né, todos os trabalhos da Casa Espírita, não só os trabalhos de divulgação, de doutrinação, né, os trabalhos já habituais, como também a prece que antecede o passe magnético, né, e a água fluidificada, que na verdade, né, acaba sendo uma coisa única para os nossos amigos espíritos, né? Então, seguindo, vamos lá. Primeira parte, vamos falar um pouquinho da prece, né? A prece inicial e a prece final. Ela é orientada pelos espíritos que nos dirigem, os espíritos superiores responsáveis pelo trabalho da noite. É agradável a Deus e torna o homem melhor sob quaisquer circunstâncias. Qualquer uma delas. Não só a prece para nós pedirmos, como também a prece para agradecermos, né? Tudo, a gente elevou o pensamento, já estamos em prece. É um alimento da alma, conforme nos foi consagrada pelos espíritos superiores. A prece, elegida e dirigida a Maria de Nazaré, se refere à condição daquela mulher escolhida por Deus, né? Ela própria também se voluntariou para receber o tesouro mais precioso que este mundo já viu, Jesus. E a prece, naturalmente, e antes de mais nada, ao próprio Mestre. Lá no livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 2, na lei de adoração, nós encontramos nas questões, entre as questões 658 a 666, que os espíritos superiores, respondendo a Kardec, nos orientam, né, a respeito da importância da prece. Como são várias questões, nós só vamos ler duas, pelo menos, né, para deixarmos o ambiente até um pouco mais tranquilo, e aqueles que ainda não sabem, né, a respeito da lei de adoração, né, nós vamos ler apenas as duas perguntas iniciais, né, as 656 e as 658, que fala sobre a prece, e diz o seguinte, a 658. Agrada a Deus a prece? E os espíritos superiores respondem a Kardec. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Para Deus, a intenção é tudo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, ou seja, aquele que é fútil não sensibiliza a Deus. Orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. A questão 658. Dispenso comentários, minha gente. Qual o caráter geral da prece? E os espíritos responderam a Kardec. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma passagem muito curtinha, embora essa passagem também de Mateus é muito bonita, né? Perdão, Marcos, muito simples, fala sobre a eficácia da prece. É apenas uma frasezinha. Está lá o item número 5. Né? Sugerimos que todos estudem, né? Ou quando fizerem o Evangelho, que se atentem para a questão da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis. Olha o futuro aí. A gente pede hoje, já visualizando amanhã. E concedido vos será o que pedirdes. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 24. Seguindo, a figura de Jesus.
Nós aprendemos no Espiritismo que nós devemos exercitar a abstração aos 5 sentidos e partirmos para o 6º, né? Ou seja, procurarmos sublimar as sensações e entrarmos no mundo das ideias, porque é um exercício, inclusive, que nos facilitará e muito o nosso regresso à pátria espiritual. Então, quando a gente imagina a figura de Jesus, sob qualquer circunstância e, sobretudo, na prece, o que acontece? Vai nos inspirar, vai nos induzir à reflexão, vai acalmar o nosso coração, serenizando aos pouquinhos, deixa-nos tocar de profunda emotividade, concita, ou seja, move ou conduz ao recolhimento interior, à interiorização, à autopercepção, ao contato com os nossos mais puros sentimentos que são gerados pelo nosso coração. Auxilia a mente frágil a fixar-se melhor na prece. De fato, algumas pessoas têm dificuldade de concentração. E a figura de Jesus promove esse tipo de concentração, ou seja, dirige a mente, essa mente um pouco mais volátil, né, um pouco mais polarizada, a se concentrar na prece em si. Orienta a mente à abstração e à sensibilidade, ao antes sentir para ver. Aí que nós entramos novamente no terreno da abstração, né, dessa transcendência dos 5 sentidos. E abaixo a gente vai ter um complemento dessa parte daí. Converge, então, o coração e a mente para dentro de si, a fim de sentir Jesus no íntimo. Essa é a grande prerrogativa da prece, senti-lo, sentir o Mestre dentro de nós. Faz parte de nós, naturalmente. E, por fim, educa pouco a pouco ao estágio da fé, onde não se tem mais dúvida ou mais a necessidade de motivações visuais. Nós retornamos à frase anterior, que vai orientar a mente à abstração e à sensibilidade. Ou seja, o sentido da visão deve ser trabalhado para que nós abstraiamos desse sentido e entremos, então, no mundo das ideias, no mundo da espiritualidade, visualizando a figura de Jesus. Até aí tudo bem, gente? Ok, vamos lá, então. Vamos agora ao passe magnético. Essa figura você já conhece naturalmente, aqui de um estudo anterior. Aqui nós temos a câmara de passe, né? Nós temos 2 trabalhadores à esquerda, é um casal, transportando cada um uma ânfora com água, né? Esse trabalho está sendo preparado, ou seja, é a condição ideal que vai anteceder muito ao passe magnético, e esse trabalho é feito antes das portas da casa espírita serem abertas para receber os estudantes, os visitantes, os necessitados de prece, de oração, inclusive do próprio passe magnético, que já entramos aqui efetivamente na fluidoterapia. Então aqui nós temos a equipe médica que manipula os fluidos oriundos da natureza, essências que saem das árvores, das raízes, das cascas, folhas, frutos, das flores de água. A água nós já sabemos que é um solvente natural. E essa água que nós estamos vendo aqui não é água material física, é uma água já quintessenciada que existe no plano espiritual, de onde extrai recursos para o tratamento na casa espírita durante a atividade do passe magnético. Vamos lá no livro dos médiuns, nós trouxemos apenas alguns fragmentos, que está lá no capítulo 14º, item 7, que fala sobre os médiuns curadores, na questão 175. A magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento, com a devida sequência regular e metódico. Pode parar um pouquinho aí, Fátima, por favor? Obrigado. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Aí nós vamos aqui entrar na questão do comportamento, da prece, dos pensamentos elevados, dos sentimentos nobres, para que nós ofereçamos a plataforma necessária para que, durante o trabalho do passe magnético, ou seja, do magnetizador, esteja pronto, preparado e assistido, né, como nós vamos ver, pelos amigos espirituais, durante o passe magnético. E aqui nós temos, efetivamente, essa imagem também já é conhecida por vocês, né? A câmara de passe já está ativa, o microfone está aberto, pode fechar, por favor. Nós temos 4 companheiros que são os receptores, né? São
2 rapazes e 2 jovens. A da direita é uma jovem que está grávida. Nós temos os 4 médiums passistas, os médiums passistas. Tá? À esquerda abaixo, né, nós temos ali o amigo espiritual do nosso companheiro que está acompanhando o trabalho de exercício, né, da prática do passe magnético, tudo plano espiritual, e 4 espíritos amparadores que estão magnetizando os médiuns passistas, que por seu turno estão recebendo essa potencialização energética, magnética, para otimizar ainda mais o passe magnético sobre os receptores. E aí nós já sabemos, essa senhora que está ao centro, um pouco mais expandida do seu corpo físico, totalmente entregue aos benefícios da prece, né? Nós podemos ver, inclusive, aqui, talvez vocês consigam acompanhar, o cordão fluídico, né, que liga o perispírito ao corpo físico. No caso dela, está ligado pelo cérebro, né? Também pode ser ligado pelo cordão, pelo umbigo, né? Chama-se de cordão umbilical, cordão fluídico. E à esquerda, esse jovem rapaz, né, ao invés de estar com a mente direcionada para Jesus durante o passe, com a mente voltada para Maria de Nazaré durante o passe, com a mente imaginando um local muito aprazível, muito agradável, sereno, com pássaros cantando, não. Ele está pensando justamente numa entrevista que ele teve na parte da manhã, talvez assinatura de um contrato, algum acordo, e discutindo com uma pessoa que estava, né, na frente dele, ou seja, quais seriam os benefícios que esse companheiro iria receber. Em relação a essa nossa companheira que está à direita, né, após outro rapaz, que está completamente comprometida, envolvida e entregue ao trabalho de passe magnético. É ela, naturalmente. Então, o passe, como nós já sabemos, tem um grande teor de energia que penetra o nosso corpo físico. Pelo esforço da prece e da concentração, que o receptor, aquele que vai receber o passe, emprega nesse momento a uma expansão do seu perispírito que absorverá integralmente a energia salutar e curativa, proporcionando, só um minutinho, que deu um probleminha aqui. Ok. Maior eficácia quando do seu retorno ao corpo físico. Então, aqui nós vemos, através da ilustração, que quanto maior a entrega aos espíritos superiores, aos espíritos amparadores, aos médiuns passistas, né, dentro desse processo que é um tratamento, é a fluidoterapia, é uma terapia através do passe magnético, nós vamos estar sendo tratados do nosso corpo físico, das nossas mazelas psíquicas, dos nossos problemas, ampliando o nosso campo e recebendo o plano espiritual a resposta ou os eflúvios necessários para que nós consigamos, então, nos reequilibrarmos e atingirmos o nosso objetivo, sempre segundo o nosso merecimento. E aí, tem um probleminha aqui. De vez em quando acontece isso. Ok. E vamos lá, então. Só um minutinho, deixa eu ver se... Ok, passe magnético. Vamos falar, então, um pouco sobre o magnetismo. E aí nós temos essas informações. Está lá na Revista Espírita. Todo ser humano possui magnetismo, que é a forma de transformar o fluido vital em energia. Foi exatamente o tom da nossa conversa de ontem à tarde, que nós estávamos falando sobre o fluido vital. Não é, Raquel? Aliado ao hipnotismo, que é a ação sobre os centros nervosos, ele permite o reequilíbrio do corpo e a cura de doenças. O magnetismo que todos nós possuímos. Antes de mais nada, é importante estabelecermos a diferença entre o magnetismo e o hipnotismo. Historicamente, o magnetismo data da antiguidade, lá do Antigo Egito, da Grécia Antiga, fazendo parte das relações sacerdotais com o povo e os fiéis que buscavam contato com seres, espíritos, capazes de intermediar a cura divina. E aí nós temos, nesse caso especificamente, um médium passista, um médium de cura, assistido por um espírito, proporcionando benefício dos problemas que as pessoas, sobretudo os problemas físicos, que as pessoas iriam buscar. O termo magnetismo já era usado no século XVII, através de Jean-Baptiste van Helmont, um médico químico e fisiologista belga, nascido em 1577. Era então conhecido como
magnetismo animal, porém ganhou foro de doutrina somente quando Franz Anton Mesmer, todos nós já o conhecemos, médico alemão, criador da teoria do magnetismo animal ou mesmerismo, nascido em 1774, que através de suas memórias impressas estabeleceu 27 proposições, não trouxemos aqui, mas quem tiver interesse pode pesquisar na internet, acerca do fenômeno. Ele dizia que os astros agiam sobre nós. Os astros, nós estamos aí com a astronomia e também consideremos a astrologia, né? Dispensa comentários, sobretudo no que diz respeito à questão da influência da Lua, a influência magnética da Lua sobre os nossos líquidos, né? As nossas marés, né? As mulheres com seus ciclos menstruais, tudo isso regido sob a influência da Lua. Outros astros e corpos animados, sendo que esta influência tinha um agente, que era o fluido cósmico universal, inclusive, novamente, resgatando um pouco, né, da nossa tertúlia, digamos assim, de ontem à tarde, que os corpos gozavam de propriedades análogas às do ímã, podendo ser transmitidas para outros corpos animados ou, inclusive, inanimados, magnetizando o objeto inanimado. Vamos entrar aqui na psicometria, que pode ser tema até de um outro estudo. Afirmava ainda que a doença era um desequilíbrio desse magnetismo corporal. Ponto. E aí, já foi colocado aqui pela Marisa e outros também já sabiam, que a receita da pomada do vovô Pedro é de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Mesmer. Olha o magnetismo aí, agindo sobre nós através desse veículo que é a pomada do vovô Pedro. Certo? Continuando. Já o hipnotismo moderno foi criado pelo médico e pesquisador inglês Dr. James Braid, após interessar-se pelo mesmerismo em 1841. Ele dizia ter descoberto a causa da magnetização de um corpo sobre o outro, que era a sugestão do magnetizador ao agir sobre os centros nervosos do receptor. Devemos olhar o magnetismo sempre tendo em mente um fim importante para a sua utilidade. E por sermos espíritas, utilizarmos esta força justamente em parceria com os espíritos. Por certo, agindo como médium, teremos nossas disposições fluídicas melhoradas, otimizadas, potencializadas pelos espíritos trabalhadores do bem. Informações contidas na revista Questão de Espiritismo. Partamos então agora para a água fluidificada. Nós temos 3 tipos de fluidificação das nossas águas. A magnética, que é o próprio médium magnetizador, que é a fluidificação magnética. A espiritual ou a fluidificação espiritual, que é feita através do espírito, trabalhador do bem, magnetizando essas águas. E, por fim, a fluidificação mista, onde há a parceria, ou seja, a intervenção não só do médium magnetizador, como também desse espírito, que está potencializando novamente os fluidos magnéticos, balsamizantes, curativos, calmantes desse médium sobre a água. Tipos de fluidificação da água. E aí nós vamos falar um pouquinho no próximo slide sobre a fluidificação espiritual. E aí nós temos a fluidificação espiritual, temos HOH, que é uma molécula de água normal, que são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E quando a água é fluidificada, sobretudo pelo espírito magnetizador, ainda mais quando é pelo espírito magnetizador junto com o médium que está magnetizando. Então a gente observa, a multiplicação dessas moléculas da mesma água normal para a molécula de água fluidificada. E no final nós vamos ver uma fotografia da molécula de água fluidificada. Então, seguindo, nós temos aqui a fluidificação espiritual, né, quem participou daquele nosso estudo, né, de uns 2 meses atrás vai se lembrar dessa imagem. Nós temos aqui a equipe espiritual magnetizando as garrafas e possivelmente deve ter escondido ali aqueles copinhos que nós temos em nossas casas. A equipe está ali, né? O nosso amigo aqui está acompanhando todo o processo. Atrás nós podemos ver aqui a assembleia, né, dos nossos irmãos encarnados. Aqui nós temos a tribuna, o dirigente da noite, né? Aqui uma senhora que está sustentando o trabalho, um outro senhor também, e abaixo
toda assistência acompanhando o trabalho, né, de evangelização, de divulgação da doutrina, de um outro estudo, né, que esteja sendo ministrado, né, naquele período, provavelmente à tarde ou até mesmo à noite. Também pode acontecer de manhã. E aí nós sabemos que, terminado o passe magnético, né, vamos passar então para o outro período, que é o final do processo da fluidificação, né, da profilaxia do tratamento, onde, terminado o passe, e no ambiente onde estão as garrafas de água, também aqueles copinhos com os nomes para fluidificar, os espíritos magnetizam a água, colocando recursos que podem servir, aqueles mesmos que nós vimos naquelas duas vasilhas, né, naquelas duas ânforas transportadas por aquele casal de espíritos durante o preparo da sala da Câmara de Passe. Para servir de fluidificação, que podem servir de medicação para as pessoas cujos nomes estão estampados nas garrafas ou nos copinhos. E aí nós vamos falar novamente a respeito daquela situação que ocorre frequentemente com a gente, né? É quando a gente vai pegar o nosso copinho d'água fluidificada, a garrafinha já está separada, né? A gente vai com a mão em cima de um copo. Eu vou tomar desse copo aqui. De repente, na última hora, a gente muda de ideia e pega o copo que está à direita, que está à esquerda, que está em cima, que está embaixo. Não é verdade? E dá uma certa insegurança. A gente, não é esse então que eu quero beber a partir de agora. Por quê? O plano espiritual sabe exatamente quem vai pegar o copo X. Porque naquela aguinha estão os fluidos necessários para aquela pessoa, especificamente. A gente dá, mas eu peguei... Não, nós pegamos o copo certo. Né? Acontece aqui, acontece em outro local qualquer. Seguindo, água fluidificada. Vamos lá no Consolador, segundo Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que nos ensina o seguinte: a água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo, especificamente para aquela pessoa. E, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Ou seja, se nós formos fluidificar uma água, e geralmente se faz isso, né? Leva aquela garrafinha de meio litro, né? Aquela garrafinha de plástico, às vezes coloca o nome, às vezes não, mas a intenção está impregnada naquela garrafa. Então, aquela água fluidificada, ela só deve ser ministrada para aquela pessoa que está com uma deficiência física ou orgânica, né? Quanto às condições para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, independe da presença de médios curadores, como nós já vimos no slide anterior, bem como reuniões especiais que, de algum modo, podem constituir o preço do benefício aos doentes. Ou seja, não há necessidade, de forma alguma, de se fazer uma reunião específica para fluidificar a água ou que algum médium curador esteja presente para o mesmo fim, ou seja, a fluidificação da água. Vamos lá, nos domínios da mediunidade, no capítulo 12, segundo André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz o seguinte, que a água potável destina-se a ser fluidificada. A água mineral também pode, naturalmente. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido, de alto, de expressivo valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes, ou seja, do equilíbrio físico e psicológico da alma, do espírito. E ainda, segundo Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade, né, da psicografia de Divaldo Franco, lá na obra Loucura e Obsessão, do capítulo 3, nos diz o seguinte: a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia, ou seja, a energia da vida, que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Mensagem da água. Nós vamos perceber daqui para frente como a gente interfere, modifica as nossas águas, os nossos líquidos exteriores. Vamos lá perceber como as mudanças nas propriedades da água podem acontecer por obra da vontade e de interferências externas. O professor Masaru Emoto, cientista, pesquisador japonês, nascido em 1943, fotógrafo e autor, cientista, como já dissemos, executou inúmeras experiências com a água.
submetendo a ação do pensamento humano e a outras fontes externas. Segundo ele, palavras ou pensamentos fazem com que as moléculas de água se comportem de formas diferentes. Os experimentos de Morto consistem em expor a água a diferentes palavras proferidas ou escritas em papeizinhos e coladas nos vidrinhos, nos potinhos de vidro, imagens ou músicas para então congelá-la a fim de examinar através do microscópio a aparência do cristal formado. Após submetê-la a esse experimento, são tiradas fotografias microscópicas de suas moléculas cristalizadas. E aí nós trouxemos, para ilustrar melhor, uma fala do próprio Masaru Emoto, né, e uma exposição com alguns dos seus experimentos que foi exibida no metrô dos Estados Unidos, não sabemos qual foi o estado ou a cidade, não importa. Nós percebemos como nós temos a propriedade, a capacidade, o poder, através do pensamento e sentimento, alterarmos o nosso ambiente. Imagine, então, as nossas águas. Então, vamos lá. Veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Deu um pequeno atraso, um pequeno delay no vídeo, porque o arquivo é muito grande, mas deu para vocês também perceberem, né, através dessa pequena passagem. Esse fragmento é de um documentário sobre física quântica chamado Quem Somos Nós. Quem tiver interesse, eu acredito que esteja disponível na internet. Bom, o nosso amigo, né, cientista Masaru Emoto esteve por 2 vezes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 26 de julho de 2010 e no dia 8 de setembro de 2013. Em 2013, nós fomos convidados por um amigo a participarmos
desse seminário. Os dois foram apresentados no Clube Monte Líbano, ali perto da Lagoa, né, no Rio de Janeiro. E nesse ano, em 2013, um amigo esteve presente abrindo o seminário do professor Emoto. Vocês estão vendo aqui, alguns aqui da sala já conhecem esse ambiente, é um local, é um auditório de um espaço de tratamento de saúde integral chamado Espaço da Mãe, que fica na Serra do Piloto, em Mangaratiba. E aí vocês podem perceber, as são, na verdade, se não me engano, são 16, mas são 17 gongos planetários. Esses gongos, eles reproduzem o som de 17 planetas do nosso sistema solar. E o rapaz que está no meio, né, que está no centro, é o Marcelo, que está à direita é o Marco. E o Marcelo levou alguns gongos para a abertura do seminário do professor Emoto no Clube Monte Líbano. Desculpe o som do latido do cachorro no fundo. E o professor Emoto tem uma frase muito interessante que nós trouxemos para vocês, que nos diz o seguinte: se você se sentir perdido, desapontado, hesitante ou fraco, volte para si mesmo, para dentro de si, para quem você é aqui e agora. O grande mistério para resolvermos, para nos tranquilizarmos, para meditarmos, exatamente essa fala, aqui e agora. Então, se você se sentir perdido, desapontado, excitante ou fraco, volte para si mesmo, para quem você verdadeiramente é, no aqui e no agora. E quando você chegar lá, você descobrirá a si mesmo como uma flor de lótus, em pleno vigor, mesmo em lago lamacento, linda e forte. O Dr. Masaru Emoto faleceu no ano seguinte, como nós podemos ver aí embaixo, no dia 10 de outubro de 2014, um ano após ele ter vindo pela última vez aqui no Brasil. Então, aqui nós temos um livro que ele lançou, chamado As Mensagens Escondidas na Água, onde aqui ele traz uma série de experimentos que ele fez, que são fotografias, naturalmente, e eu não coloquei. Mas, durante a apresentação do Marcelo, com os gongos planetários, na abertura do seminário do professor Emoto, o Marcelo perguntou a ele se ele faria um experimento, né, com o som dos gongos planetários. Imaginem só, gente. Vocês vão ver daqui a pouquinho, ainda não conhece esse trabalho. Que tipo de cristal seria produzido? Só não chegaram a um acordo porque o professor cobrou um valor alto, em dólar naturalmente, e o amigo achou por bem então não fazer, né? Teve as suas razões, naturalmente, mas resolveu então não executar esse projeto com o som dos gongos planetários. E aqui então nós temos a molécula de água da represa Fujiwara, como nós vimos naquela exposição no metrô, antes da oração do monge zen budista. A gente percebe como ela está feia, né? Rugosa, até a cor altera, né? É uma superfície completamente disforme, com buracos, com saliências. Essa mesma molécula de água foi colocada, então, no local que ela ficou sob a influência do monge zen budista. Que diferença! A mesma água. E aí nos faz pensar, o que nós fazemos com as nossas águas, né? Com o nosso sangue, com os nossos líquidos, né? De uma hora para outra. O poder que a nossa mente tem, que a nossa vontade tem, que a nossa intenção tem, não só pela nossa vida de relação, o nosso entorno, como, sobretudo, sobre a nossa própria saúde. Então, o poder da cura está em nós, assim como as doenças também somos nós que produzimos, se não for algo do passado, naturalmente. A molécula de água da chuva do Monte Fujiwara, o mesmo monte de onde foi colhida aquelas amostras. Parece uma flor, né? Ainda tem umas coresinhas, provavelmente, talvez não sejam tão intensas, porque a foto foi trabalhada. Molécula de água no momento do seu nascimento, lá na saída da nascente, na fonte mesmo. Parece uma joia. Molécula de água exposta à vibração do som da área de Ba para a corda em sol. Mais um cristal, né, que parece uma joia. Aquela amostra de água foi colocada sob a vibração, né, da área de Ba e se transformou nesse cristal. A valsa da despedida de Chopin,
Quantos cristais! E são douradinhos mesmos. Molécula de água exposta à vibração de palavras de admiração. Você é bom, você é boa, é maravilhoso, é empático, é generoso, é caridoso, é tudo isso. O que provoca? Na água. Imaginem quando alguém fala isso para nós mesmos. Ou quando nós falamos, né, palavras de admiração para uma outra pessoa. O bem que nós proporcionamos a ela. A mesma molécula de água exposta ao som de heavy metal. Completamente distorcida. Rugosa, né, como se fosse lamacenta. A própria cor, inclusive, alterou. Molécula de água exposta ao som das palavras muito obrigado. Como nós vimos também lá naquela exposição. Seguindo. Uma molécula da água, né, o cristal de um rio poluído. Novamente, alterando a composição, alterando a aparência, inclusive a cor. Né, que eu costumo até brincar que parece um peixe, né, com esse orifício aqui sendo o olho, a parte aqui da frente a boca. E vamos seguindo. Eu te odeio, que também está naquela exposição. Uma ameaça de morte. Novamente, o cristal se transforma nessa figura, né, disforme, com protuberâncias, saliências, baixo relevo, e no centro aparece um homem, né? Voz de Adolf Hitler. Dispensa comentários, né? Molécula de água da fonte de Lourdes, na França. E a gente costuma brincar que até parece um pouco com o mapa do Brasil, né? É interessante. Norte, sul, leste e oeste. Que peça bonita, né, gente? Parece joia, realmente. Madre Teresa. Mais outra molécula, uma beleza. É uma pena que essa foto está com baixa resolução. Não conseguimos uma foto melhor dessa molécula. Aqui, no caso, foi inclusive, até se não nos falha a memória, foi o próprio Emoto que escreveu o nome Madre Teresa e colou no vidrinho com água e depois congelou. Molécula de água exposta ao som de uma música folclórica japonesa. Mais uma vez lembrando uma flor. Hado é uma música japonesa de cura. Trabalha com as energias sutis relacionadas com a consciência. Mais um cristal de água congelado que parece uma joia. E é dourado realmente. Amor. Simples, como deve ser. Belo, como deve ser. Né? E nobre, como deve ser. E aqui nós temos alguns participantes, né, de um dos workshops na época, né, que o Marcelo Emoto estava entre nós, ainda encarnado, magnetizando a água, como a gente faz no passe magnético. Detalhe, não são médiuns, são pessoas comuns, sem nenhuma capacidade, sem nenhum atributo, sem nenhuma potencialidade mediúnica. Qualquer pessoa, corroborando com a fala lá do Mesmer, pode magnetizar a água. Se for médium passista, ainda melhor naturalmente. E aí, nós temos aqui, por fim, a molécula de água magnetizada. Como nós falamos no início. E Emmanuel nos diz o seguinte: coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia, porque na água serão colocados todos os eflúvios necessários para o nosso reequilíbrio psíquico energético. Quais os pensamentos, sentimentos e emoções que nós estamos vibrando? Inferiores ou superiores e elevados? Nós alimentamos o nosso lobo interior através de pensamentos, sentimentos e emoções inferiores, ou nós alimentamos o nosso cordeiro interior através dos pensamentos, sentimentos e emoções elevados. Quem dá o tom, a direção, somos nós mesmos. E aí eu vou pedir licença, uma das nossas companheiras, uma amiga querida que está aqui presente na sala, porque quando esse trabalho foi apresentado aqui na casa de Tiago, na época, né, tem uns 10 anos, né, Josi? Ela estava presente, participou, e 1 ou 2 semanas depois, quando nós nos encontramos na reunião semanal, não vou dizer o que aconteceu naturalmente, mas ela me disse que ela deixou de tomar uma atitude, queria prejudicar alguém, porque ela sabia a partir desse momento das consequências que poderiam acontecer, né?
E por conta desse trabalho, ela resolveu não fazer o que ela estava imaginando em fazer. Ou seja, ela não tomou a atitude que ela tinha pensado, tomou uma outra atitude, que graças a Deus foi a mais acertada, e hoje está com a consciência muito mais tranquila, né, Josiane? Vamos lá. Considerações finais. A água fluidificada atrai fluidos altamente benéficos por seu caráter natural. É elemento de fácil fluidificação e combinação com os mais variados fluidos. Em uma reunião de pessoas desvitalizadas, sendo a água fluidificada excelente tônico revigorante e dependendo dos fluidos nela colocados, os espíritos aproveitam a oportunidade para fazer o bem. Até nisso, Deus age. Permite que esses amigos espirituais estejam presentes nesse trabalho da fluidificação da água, para que eles também continuem no exercício do bem. Os espíritos aconselham o consumo da água fluidificada como poderoso auxiliar nos tratamentos da desobsessão. Tem um microfone aberto aí, por favor. A água em qualquer recipiente é sempre fluidificada pelos espíritos, naturalmente não tendo a ingerência, a participação do médium. Portanto, não há necessidade de abrir o recipiente para a fluidificação e, por questões de higiene, aconselha-se mantê-los fechados. Porque é uma crendice aí no nosso meio, não, que tem que manter a tampa da garrafa, a garrafa aberta, estampada, para que a água seja melhor fluidificada. Não existe isso. Porque para os espíritos não existe a matéria, como nós temos aqui na terceira dimensão. Eles agem independente da água estar exposta ou conservada, fechada dentro da garrafinha. A água pode ser fluidificada por um médium, especialmente caso hajam médiums de cura, pelos espíritos ou por ambos, como nós vimos nos 3 sistemas de fluidificação ou magnetização, da água. A água pode ser fluidificada para todos beberem. Porém, há casos em que a água é fluidificada especificamente para uma pessoa, especialmente em casos de pessoas enfermas, e indica-se então que só esta consuma a água fluidificada especificamente para ela. E por fim, indica-se que durante o Evangelho no Lar, coloquem-se copos com água para fluidificação individual, para que os participantes bebam ao término, e outro recipiente maior para ser consumido depois de forma coletiva. Lembrando que o hábito do Evangelho do Lar, orações de bons pensamentos, auxiliam na fluidificação da água. E aí nós vamos então, já partindo para o final do nosso trabalho, procurar mantermos os nossos pensamentos ainda mais tranquilos e serenos. Vamos elevar os nossos pensamentos para além da Terra, para os planos espirituais superiores, moradas dos nossos amigos espirituais, que também são superiores, para que, se for permitido, e certamente será, por Deus e por Jesus, alguns deles possam estar presentes, como sempre estão neste momento, e fluidifiquem as nossas águas. Quem quiser cerrar os olhos pode, quem quiser manter os olhos abertos naturalmente, também pode. Então vamos ficar ainda mais serenos, né? Nos concentrarmos no nosso copo com água para ser fluidificada a partir desse instante. Ouvi, Senhor, a prece que nos guia e derramar nas águas sobre a mesa os cântaros de luz da natureza, os fluidos salutares da alegria, na paz de humilde lar. Em vinho santo
que combata o tédio, transformar estas águas no remédio, que em vosso nome o enfermo há de curar. Permitir com que a fonte cristalina do vosso excelso e sublimado amor possa descedentar o viajor que pela vida exausto peregrina. Qual destes a mulher samaritana, a taça de água pura da fé viva, doai-nos a verdade rediviva, que flui dos vossos lábios soberana. Qual destes a mulher samaritana, a taça de água pura da fé viva, doai-nos a verdade rediviva, que flui dos vossos lábios soberana. Dos cântaros de luz da natureza, ouvi, Senhor, a prece que nos guia, os fluidos salutares da alegria, derramai nestas águas sobre a mesa, derramai nestas águas sobre a mesa. E assim, chegando ao final do nosso trabalho, vamos sempre, né? Toda vez que nós formos nos colocar dentro da fluidoterapia, que é o passe magnético e água frutificada, lembramos sempre, né, dos benefícios que os nossos amigos espirituais sempre nos proporcionam, né, os médicos, os enfermeiros, os espíritos amparadores, né, os nossos amigos espirituais, né, que estão diuturnamente nos sustentando, procurando nos curar das nossas mazelas, né, e, sobretudo, da nossa parte, é nossa responsabilidade termos o cuidado com a higienização mental, o controle das emoções, com os sentimentos, que nós possamos sempre manter esse padrão amorável e amoroso, né, que Jesus nos ensinou. Então, vamos às nossas aguinhas, por favor. Obrigado a todos. Esperamos que todos estejam bem, calmos, tranquilos. E passamos então a palavra para quem quiser ou tiver vontade de fazer alguma consideração, alguma reflexão, que fique à vontade, por favor. Lu. Oi, vó. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Poxa, eu viajei agora há mais de 10 anos atrás, quando eu conheci esse processo da água. Porque o meu filho, Rodrigo, você conhece, ele sofreu, sabe, de um acidente, perdeu a perna, mas eu não tinha contato com ele nesse tempo. Então,
Ele me falou, quando voltou a me procurar, a retornar a falar comigo, que ele não queria que eu soubesse, que ele quase que perde as duas pernas, né? Por sorte, salvou-se uma. Ele chorava igual criança e dizia para minha mãe: você estava no dia pior do meu dia lá no hospital, você estava lá. E tinha uma pessoa, uma senhora baixinha, eu achei que era você, que me dizia assim, Rado, chamava ele de Rado. Falou, mãe, ela me chamava de Rado. Aí dizia, Rado, eu vou te cobrir, você está com frio. Eu estou aqui amando de alguém que não pode vir. E eu vim por ela. E ele disse que é meu. E depois eu fui pesquisar, né, o que queria dizer errado, que eu fiquei. E eu achei essa maravilha. Poxa, eu voltei agora há tempos e tempos. Obrigado. Aí, depois do tempo, você apresentou esse, se eu não me engano, em Mangaratiba. E eu conheci, foi onde eu fiquei também. Veio à tona todas as lembranças, né? E foi muito interessante, que aí, quando eu comecei a pesquisar o que queria dizer errado, era música de cura japonesa. Eu fiquei sem exceção, né? Como Deus é bom, né? Como funciona o plano espiritual, né? E a gente fica lembrando dessas coisas, desculpa a emoção, mas todas as vezes que eu ouvir isso de novo, eu vou me emocionar. Era só isso. Só isso? Imagina, foi a cereja do bolo dessa tarde, Dona Marisa. A gente conhece, né? Quem a conhece sabe. O Zé talvez também lembre um pouco da história, né? E não tem problema de falar que não. O filho da Dona Marisa, o Rodrigo, que eu conheço, ele sofreu um acidente de moto. Não era o momento dele partir, né? Mas a moto foi perda total. E não precisa nem dizer como ele ficou, né, entre as ferragens. E, naturalmente, olha, gente, prece, mãe, arrebenta as portas do céu. Não tem como ser diferente. Está aqui um exemplo claro, singelo, sincero, emocionante do que o poder da prece de uma oração de uma mãe pode fazer por um filho. Essa companheira, essa irmãzinha, enfermeira provavelmente, que esteve lá ao lado do Rodrigo, estava na Austrália, e Dona Marisa aqui, imagina, o coração do tamanho de uma ervilha, talvez até de um grãozinho de mostarda, talvez, né? Eu acompanhei um pouco de longe o processo. E ela me contou essa história na época, eu me lembro bem disso, realmente. Então, para nós vermos como todos nós estamos interconectados, que não existe separação entre o plano material e o plano espiritual. Somos todos uma grande família composta de 30 bilhões de seres, 8 bilhões de almas e 20 e poucos bilhões de espíritos. Então, como fala lá na prece de Marcos, se pedis com fé, já acreditando que obtereis o pedido que Deus irá conceder, já está feito. Nós é que ainda não temos, né? Temos sim, nós estamos em processo, né, Raquel, de fermentação, de crescimento. Essa fé do tamanho de grão de mostarda é tão pequenininha, né? Grão de mostarda, é a cabeça de um alfinete, né, que Jesus nos ensina há tanto tempo, né, 2000 anos, parece que foi ontem, e que a gente ainda tem muita dificuldade de conseguir fazer com que esse grão de mostarda floresça, né, que germine. Mas está aí uma experiência, não é da literatura espírita, é uma pessoa que nós conhecemos, nosso círculo de amizade, uma pessoa muito querida por nós, que trouxe, né, um relato sensível do que de fato aconteceu. Só por conta de uma musiquinha, uma palavrinha de 4 letras, que existe, né, Rado. E nós vimos lá, então, a molécula da água congelada, quando o Masaru Emoto a colocou sob a influência, naturalmente, dessa música, né, e depois congelou a molécula. Obrigado, vó. Raquel? Oi, é uma dúvida. É assim, um comentário, uma dúvida. Você orientou que durante o Evangelho no Lar, cada um tem que ter o seu copinho
e depois a jarrinha coletiva. Eu só ponho a coletiva e Uhum. distribuo para mim e para o Renato, nunca pus individualmente para nós dois. Só a coletiva, né? Vou passar a fazer, porque, pelo que você orientou, faz diferença, né? Não necessariamente, Raquel. Lembra que tem uma parte que diz que pode ser individual, como também pode deixar uma vasilha reservada para Porque compartilhar. eu tenho a minha jarrinha, assim, já é a jarrinha, tem os 2 copos, e a gente já faz, né, o evangelho, mas a água é coletiva. Agora, outra dúvida, aconteceu um dia na casa de Tiago, que nós chegamos e o garrafão de água tinha acabado, e nós não tínhamos força para fazer a troca do garrafão novo, e aí colocamos água gelada nos copinhos para fluidificar. E ficamos assim, nos questionando. Nesse dia era eu e Márcia. E assim, faz diferença? A gente nunca viu água fluidificada gelada. Eu disse, olha, a intenção a gente não tem outra água, é o que tem para hoje. Então, e até acabar o estudo, ela já não vai estar mais gelada. Mas agora, por ignorância mesmo, ficou a dúvida se tem diferença, se altera alguma coisa na molécula na hora de vibrar, na hora de magnetizar. Absolutamente nenhuma. Só para ilustrar, independente da temperatura, a magnetização ela acontece, né? Da mesma forma que, como a gente colocou, algumas pessoas acreditavam que colocando a garrafinha fechada, lacrada, né, independe, porque se a gente for analisar por esse ângulo, e é natural essas dúvidas, muito bem colocado, Raquel, são dúvidas tão simples, mas que a gente acaba não encontrando de imediato respostas, né, na literatura espírita. Mas não tem problema nenhum. Você vê que no inverno as águas estão mais frias, né? Todas as águas estão mais frias devido à temperatura. E ainda assim elas são fluidificadas. É uma diferença pequena, né, em termos de grau, né, no copinho ou na garrafa. Da mesma forma do calor, né? Por exemplo, tem casas que têm ar-condicionado e as águas são um pouco mais fresquinhas. Outras casas não têm. As águas são mais quentes. Mas como é o veículo, a temperatura não interfere em nada, como você colocou realmente. O que vale é a intenção. Obrigada. Nada. Eu não sei se é Zé ou se é Sônia. Um dos dois levantou a mãozinha aqui. Acho que foi o Zé Luiz primeiro. Bom, vê quem é primeiro. Eu levantei também, mas pode falar o Zé. Posso mesmo? Pode ir. Vamos lá. Talvez pode ser. Pode ser, tá certo. Pode ser e depende. Ó, o livro em português é esse aqui, ó. A capa dele é assim. Aquela capa que você mostrou não tem. Essa aqui que existe. Esse meu livro aqui é de 2007. É do Emoto? É o Masaru Emoto, é o Hador. Aquele que você botou a capa é o livro em inglês. Esse aqui é a capa dele em português. Zé, só um minutinho, desculpe, meu querido, mas aquele tem o título em português, Mensagens Escondidas na Água. Esse pode ser uma segunda obra que ele tenha lançado. Tá, tudo bem. Mas esse aqui é que foi o primeiro publicado aqui no Brasil. Eu tenho sim, pela fotos, tudo bonitinho, tudo tratado. Ele ainda está à venda nas lojas. E as lojas não vendem isso aí. Vamos lá. Uma coisa, assim, tem que ficar bem claro, né? Eu acho que quando a gente fala em magnetismo, eu sou da área de eletrônica, então é muito complicado falar de magnetismo porque são coisas diferentes. O magnetismo estudado por Mesmer, como você falou, é o magnetismo animal. É esse da fluidoterapia, esse que acontece na casa espírita, que acontece entre os médicos e tal. E cuidado com o magnetismo ou eletromagnetismo, que acontece com os ímãs, com a eletricidade, que não tem nada a ver. Uma outra coisa, com isso, eu já vi gente tentando botar ímã na água para poder fluidificar. Eu falei, não, você está totalmente enganado, não tem nada a ver a história, cuidado. Acontece, né? Uma coisa interessante também que eu estudei quando eu fiz geografia é o ciclo da água. A água, ela
Uma gota evapora, vai para o céu, para liquidificar, cai na floresta, vai. Então tem um ciclo da água. E os estudiosos já falam que toda gota de água, toda molécula de água do nosso planeta já fez um ciclo, pelo menos. E aí tem uma corrente de estudiosos que fala que a água tem memória. Ou seja, uma vez ela sendo remédio, é só reativar por magnetismo animal, por nosso magnetismo, e a gente consegue despertar na água aquela lembrança dela ter sido um remédio. É claro que isso não está no âmbito de estudo, mas é interessante. Eu ouvi falar aí da temperatura da água, né? Então, uma coisa muito simples, Raquel. Imagina o seguinte, o Japão é muito frio, até neva. Então, se fosse assim, não poderia ser fluidificada água no Japão, só no Brasil. Então, realmente não tem nada a ver. Mas tem algo mais aí, eu estou seguindo orientações da doutora que trabalha comigo, a Maria Angélica, que ela orientou a nossa casa, o nosso trabalho. Porque o que acontece? Não usar a água da SEDAI para fluidificar. Refira água mineral. O porquê? Aí eu fui estudar o porquê disso. A água da SEDAI ela tem em torno de 400 contaminantes. E vão estar lá na água junto com o teu remédio. Pode ser e depende, é claro. Se algo daquilo ativado na hora errada, pode ser um remédio que pode não dar certo. Pode criar um problema. E uma coisa que tem na SEDAI é que não há sistema de esgoto, sistema de tratamento de água que consiga tratar, que é hormônio, não há filtro para hormônio. Então, você tem que lembrar que, estou citando a SEDAI porque é conhecida por nós, ela recebe água do Rio Guandu, que passa por fazendas de gado, que passa por cidades, as mulheres urinam hormônio, os homens urinam hormônio, então o seu hormônio todo vai para a água. Isso a gente tem que entender como sendo um contaminante. É claro que, como o Luciano falou, né, existe a represa de Fujiwara, né, ela, com água contaminada e tudo, fez uma oração, purificou a água. É claro que pode purificar a água. Mas a gente tem que ter sempre um alerta, dê a preferência. Não é que não pode, mas se a gente tomar o certo cuidado, o remédio vai ser muito melhor. Só para ajudar aí o pensamento, né? Acabei de beber minha água, eu estava com uma indisposição hoje, eu acordei meio indisposto. E eu bebi agora com gosto de atroverã. Então, assim, a gente rezando, a gente pedindo, a gente auxiliando, a água vira o remédio que a gente precisa nesse instante. É isso. Parabéns, Luciano, gostei muito. Perfeito, Zé. Obrigadão. Sônia. Oi, gente. Então, minha pergunta é muito simples, muito simples. Você falou que quando a pessoa fala palavras bonitas, então aquela água é fotografada de uma maneira linda, maravilhosa, né? Parece diamante, não sei o quê. Mas se você falar palavras bonitas, mas não pensar nisso, não pensar nas coisas bonitas, aí isso deve influenciar, não? Você pode chegar e falar assim, você está linda hoje. E, na verdade, você achar que a pessoa não está. E aí, como é que fica? Você vai cair novamente na questão da intenção. Deus privilegia muito mais a intenção do que a ação. Ainda que seja a superficial, que venha revestida dos vernizes, o que vai prevalecer naturalmente vai ser a intenção por detrás dessa ação. Então, com certeza, né, não vai proporcionar ou não proporcionaria, né, um benefício maior. Fica só nas convenções humanas, né, onde as máscaras caem. E aí o que se revela? O conteúdo, né? A essência. É a essência que faz com que a gente transforme. Não só a gente pode... como se fala? O que a mente constrói, a mente destrói. O que a mente adoece, a mente cura. Parece uma coisa muito prosaica, né? Coisa de ficção científica. Não, não é não, gente. A gente ainda não tem noção da capacidade, enquanto co-criadores com Deus, que nós temos de modificarmos a nossa realidade, a nossa vida, a nossa saúde. Quantas doenças psicossomáticas poderiam ter sido evitadas se o paciente tivesse uma higienização mental diária, que meditasse, refletisse, né? Que não ficasse só nos vernizes sociais, né? Então, a resposta é simples, Soninha. Não resolve muita coisa, não, meu querido. O que vale efetivamente é a intenção. Agora, deixa eu só aproveitar rapidinho. Uma dúvida também. Antigamente se usava, né, todo mundo fazia aquela mesa girante, tudo no início, com Kardec e tal. Né, mesa girante que fala? Sim. Isso.
Então era necessário aquilo tudo, aquelas perguntas e tudo mais, mas todos falam que a gente vai evoluindo, vai progredindo. Então, a partir dali não precisou mais daquilo, né? São coisas que a gente vai progredindo. Essa purificação da água, será que um dia a gente também não vai, tipo, nem precisa purificar a água, porque o nosso pensamento já vai... Perfeito, já vai... perfeito. Exatamente isso. Exatamente. Né? Quando nós soubermos bem pensar, nosso pensamento já estiver fluídico, quer dizer, já estiver puro, né? Adstringido, elevado, nobre, pleno, empático, cristão, sem religião. O que Cristo nos trouxe foi somente um modus vivendi, como nós devemos viver, né? Independente de qualquer religião, ele não criou religião nenhuma. Então, quando nós conseguimos chegar à sombra do que Jesus é, através do nosso pensamento, e o nosso sentimento, não se fala, que é o sentimento que é a mola propulsora. É no sentimento que reside a fórmula que transforma as nossas vidas. Então, é perfeito, é por aí mesmo, pelo pensamento. Você foi precisa na sua pergunta, sobretudo na sua resposta. Você já perguntou, sabe onde eu queria responder, né? Tá bom, obrigada. Nada. A gente já temos uns 10 minutinhos disponíveis. Mais alguém? Oi, Tati. Eu fiz uma pergunta para você no bate-papo, porque eu não posso falar porque eu tô com a Isa dormindo. Você pode responder para mim? Eu não abri o bate-papo não, porque não dá pra gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Peraí. Em qualquer lugar. A Tati está perguntando o seguinte. A espiritualidade estava se referindo quando a gente fluidifica na casa espírita ou em todos os lugares. Lembra que não precisa haver necessidade de uma reunião específica. Som. Não, está aberto aqui. Estão ouvindo? Sim. Está aberto, tá ouvindo. Então, você pode... Olha só, se fosse uma necessidade sine qua non da água ser frutificada só na casa espírita, não faria sentido os espíritos superiores nos instruírem através de Kardec frutificassem as nossas águas durante o culto, o evangelho no lar. Simples assim. Então, não há necessidade então, por isso que me confundi. Eu imaginei que em qualquer lugar que a gente estivesse, ela é fluidificada, né? Sim, mas veja Aí, como bem, eu vi muito rápido, eu passei só vi a imagem, eu fiquei confusa. sim, mas havemos de ter um cuidado com esse lugar, porque num local com energias difusas, pensamentos turbulentos, né, não vai se conseguir atingir o objetivo, podendo até, inclusive, atingir o efeito oposto. Entendeu? Entendeu, Cláudio? Ninguém fluidifica uma água dentro do engarrafamento, né? Nem no Rock in Rio. Então é importante que a gente tenha um ambiente próprio, preparado, o evangelho no lar. Né? Eu preciso de fluidificar água para uma pessoa, para um vizinho, por exemplo, que está com dor de cabeça, algum problema. A gente senta, faz uma prece, faz uma oração, abre o evangelho, não é o culto. Abre o evangelho, eleva o pensamento a Deus, entre em sintonia, evoca os espíritos superiores para estarem presentes naquele momento ali, auxiliando, que você magnetize a água para aquela pessoa. Tudo é intenção. A gente fala assim, com uma propriedade, né, achando que nós somos autoridade. Não somos autoridade máxima em nada, não, tá, gente? É porque a gente estuda um pouquinho e compartilha o nosso conhecimento. Né? Isso que nós estamos colocando aqui hoje foi porque nós estudamos esse trabalho tem uns 10, 12 anos atrás. E a dona Marisa lembrou dele em Mangaratiba também, inclusive, né? Mas é isso aí. E é importante que se pergunte, porque a doutrina espírita é questionamento puro. Qualquer dúvida que tenha, por menor que seja, nunca entremos no terreno do achismo. Vamos consultar sempre. Tem sempre alguém que sabe um pouquinho mais do que nós. E todos, com certeza, com plena certeza, estão sempre predispostos a responder, a ajudar a orientar, né? Porque senão não valeria a pena. E posso complementar? Complementar Por não, favor. assim, mas a nossa intenção também, isso que você falou, né? Às vezes a gente está na casa de alguém que está precisando ali de um conforto, de um consolo, um atendimento fraterno que a gente foi fazer na casa de alguém,
e aí pede ali caladinho a sua intenção de servir, eu acho que está valendo também, né? Com certeza, Raquel. Com certeza, porque os espíritos leem os nossos pensamentos. E se eles são elevados, a gente vai entrar em sintonia com os espíritos elevados. Se é para socorrer, há uma, não diria legião, mas há uma equipe aguardando esse nosso sinal. Porque eles sabem mais do que nós. Né? Nem todos, naturalmente, mas os espíritos mais elevados são prescientes. Eles conseguem ver 2 metros à frente de nós. Então, quando acontece de algum de nós encarnados, até mesmo desencarnado pode ser, pedimos para alguém, essa equipe, vamos sempre lembrar que nós temos um anjo da guarda, um mentor espiritual, um guia espiritual que está sempre nos amparando. Por vezes, eles nos deixam cair em algumas questões para que nós aprendamos nossas próprias falhas e erros, porque é assim que é, porque também foi com eles, né? Então, um dia também seremos um instrutor, um guia, um mentor espiritual de alguém. Isso é ponto pacífico, dependendo do grau de necessidade e de evolução, né, moral de cada um de nós. Mas não vamos colocar assim uma forma pré-estabelecida, tipo iogurte pasteurizado. É só intenção. Claro, a intenção a gente pode dizer que é quase tudo, mas existem outros fatores no entorno que também são determinantes. Eles não são condicionantes, mas determinam a eficácia ou não daquele pensamento, daquela ação, daquela prece. Ok? Mais alguém? Bom, nós podemos então terminar nosso trabalho de hoje. Alguém? Alguma dúvida? Cláudia, Nádia, Matheus, Marisa, Josi. Josi é suspeita, né? Josi esteve com a gente aqui da primeira vez. Então, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Sentir vontade, sentir alguma inspiração? Podem se colocar. Parabéns, Luciano, foi muito bom. Obrigado, Marisa. O importante é que o recado foi dado, né? E se sensibilizou, né? Todos entenderam, né? A proposta do trabalho da tarde, ficamos satisfeitos, né? Obrigado, Marisa. Vó Marisa, gostaria de fazer a prece? Você está tão caladinha aí. O microfone é aberto, eu te agradeço. Neto Lu, eu ainda estou meio emotiva aqui, não sei se a prece seria muito boa, mas a gente tenta. O que vale é a intenção, não a forma é o de menos. Pois é, então vamos nos unir à espiritualidade maior e a todas as bênçãos que nos enviam. Vamos ser gratos a todo instante de nossa vida. Acho que se a gente olhasse de hora em hora para o relógio, visse os minutos que passou e dissesse obrigado, obrigado a Deus, aos espíritos superiores, a meu anjo guardião, sabe, a Jesus, nosso guia, nosso mestre, quanta coisa boa a gente tem para oferecer. O que é ruim é tão mínimo, gente, é tão mínimo que passa despercebido. Então, a gente tinha que ver isso a todo instante, né? Como seria bom se a gente começasse a praticar esse... Eu estou falando que eu faço, não, eu sou super errada também, reconheço. Mas quando eu não tenho o que falar, então o que eu estou fazendo aqui agora, quando eu não tenho como conversar com Deus, que eu estou emotiva demais, eu só agradeço. Eu só penso em quanta coisa boa e agradeço os meus antepassados, quanta gente, né, se esforçou, passou por piores momentos, para que a gente estivesse aqui agora, resgatando o nosso quinhãozinho, né? Fazendo a nossa caminhada de evolução. Gente, não tem como a gente... Não tem palavras para que a gente use para agradecer. E eu vou ficando por aqui, porque hoje estou muito chorona, é minha oração. Eu falei que ia ser isso, né? Eu, então, tenho tanta coisa a agradecer a Deus, tanta, que eu cheguei a essa conclusão. O que eu tenho que eu possa me lembrar é tão pouco que não vale o agradecimento. E vale também, até o que não é bom, vale agradecer.
porque a gente precisava. Então, vamos nos unir ao nosso Mestre Jesus, vamos pensar no Mestre Jesus, os olhos de Jesus, né? Como seriam os olhos de Jesus? Eu penso muito nisso. O olhar de Jesus não é tão extremoso, tão compactante, que não tem palavras também para a gente definir, né? Então, assim, a gente só agradece a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos espíritos de luz. Eu costumo dizer que os espíritos do Senhor são as virtudes dos céus, mas também são as melhores bênçãos aqui na face da terra. Que Deus nos abençoe, que sejamos gratos sempre por tudo que temos e que Ele abençoe nossa caminhada hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Luciano, antes que vocês Oi. comecem a sair, faz tempo que a gente não acha mais que existe acaso. Faz muito. Durante a prece agora da Dona Marizinha, eu ouvi alguém falar para mim que a gente já sabe, já compreendeu que quando a gente está junto, nós somos muito mais fortes e que o nosso pensamento irmanado atinge grandes distâncias e grandes objetivos. E que era para que nós começássemos a pedir a Deus, na nossa radiação, que o mal não tenha tanta força. Que o mal não tenha tanta força. Que as forças dele sejam tiradas. E que nós deveríamos nos juntar para fazer isso. Que o mal não tenha tanta força. E que nós deveríamos começar a pedir, porque a gente fica com o coração dolorido quando vê os jornais e o mundo inteiro, mas que efetivamente a gente não está irmanando o pensamento nesse objetivo. Que nós precisamos nos juntar no objetivo e não se acuar com o mal que está cada dia assolando mais. É juntar os pensamentos e pedir que o mal na Terra não tenha tanta força.